pessoal. Meu nome é Alessandra Ponte, contadora, estudante da pós-graduação em Direito e Processo e Planejamento Tributário da Universidade de Fortaleza. E a gente veio aqui para fechar e fazer o nosso trabalho de término de curso, que é um podcast sobre a reforma tributária, que é um tema que está muito discutido nesses últimos tempos. Então, o nosso podcast é Descomplicando a Reforma Tributária. E aí eu estou aqui com o Lucas, que a gente vai tratar de um ponto específico, né? Na verdade, a turma toda vai participar e vamos ter vários temas, né, referentes à reforma. E o nosso tema, que eu e o Lucas estamos, é o Simples Nacional e a reforma tributária. Porque muitas coisas do Simples as pessoas já vão ter que trabalhar agora. Olá, turma. Eu sou Lucas Bezerro, né, aluno da pós Direito, Processos e Planejamento Tributário. E, como a Alessandra já comentou, a gente vai abordar alguns assuntos e o nosso assunto específico hoje é referente ao Simples Nacional, dentro dessa nova reforma tributária que está correndo, e assim a gente vai tentar aqui esclarecer algumas dúvidas que normalmente surgem, né? A questão pontuais referente ao Simples Nacional. E aí, Lucas, me diz uma coisa. O Simples Nacional, com a reforma, vai ser extinto ou não? Bom, ela não vai deixar de existir, né? O Simples Nacional ele permanece, né? A emenda constitucional 132 de 2023, ele vem trazendo, a verdade, criando alguns impostos, que é o IBS e o CBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e contribuições sobre bens e serviços. E isso ele vai trazer uma reorganização dentro do Simples Nacional, né? Então, para isso, a gente tem que se atentar um pouco do que traz para a gente se adaptar à questão dessa nova reforma. E dentro dessa nova reforma, a gente, fazendo um paralelo com o regime atual, ele vai tratar dos impostos. Atualmente, a gente tem em torno de 5 impostos, né, que é o ICMS, o ISS, IPI, PIS e COFINS, e passou a ter mais 2 impostos, que é o IBS e o CBS. Eles vão ser substituídos, na verdade, né? A gente tem o ICMS e ISS sendo substituído pelo IBS e o PIS e COFINS substituídos pelo CBS. E aí tu falou também no começo que era a emenda constitucional 132. E aí a gente já tem uma lei que foi aprovada no início de 25, né? Que é a Lei Complementar 214 de 25, que também está trazendo, né, toda a regulamentação em face da reforma. Perfeito. Então, assim, com essa criação desses 2 impostos, a gente tem uma tratativa dentro do Simples, que é a unificação referente a todos esses impostos, né? Ser a apuração e recolhimento todos juntos. Só que com essa criação desses 2 impostos, né, Alessandra, a gente tem aqui uma novidade, né, que é referente essa questão da opção dentro do Simples para encaixar tanto o IBS como o CBS. Pronto, Lucas. O Simples, ele já é uma forma tributária diferenciada, uma opção tributária, no caso, né, que ele junta vários tributos em uma só alíquota. Com a saída do ICMS e o ISS, eles vão ser substituídos pelo IBS. E aí também a gente substituiria, dentro desse rol de impostos que estão dentro do Simples, o PIS e COFINS pelo CBS. Não é isso que vai acontecer? Isso. A gente vai ter a opção de ter essa unificação, todos os impostos, mais o IBS e CBS, dentro do recolhimento. Que é o que de praxe acontece hoje, né? Esse é o formato. E vai ter a opção de apurar esses 2 impostos por fora, né? E aí a gente traz uma nova medida nesse quesito, né? Por quê? Porque a reforma, ela trata e ela vem divulgando, né, a não cumulatividade plena. Então, quando eu tenho a não cumulatividade plena, eu não poderia deixar o Simples de fora dessa oportunidade de se creditar e se debitar. É claro que essas alíquotas não vão ser equivalentes de uma empresa normal, regular, como do presumido ou do lucro real. Mas não deixar o Simples na desvantagem, não é isso? Correto, né? Só que aí, nesse quesito, a gente vai ter que feito
um planejamento, né, um estudo para todas as empresas para ver o que vai ser melhor. Se vai ser melhor deixar unificado, fazer esse recolhimento unificado dentro da guia do Simples Nacional, ou se será mais vantajoso optar pelo o regime regular, que seria o IBS e o CBS sendo apurado por fora, né? Considerando a não cumulatividade. Com certeza. Aí a gente pode ter uma avaliação se isso vai ser benéfico ou não para a empresa. O que vai ser mais vantajoso, né? Correto. E aí, como a gente sempre diz, o Simples sempre é o melhor regime. Não necessariamente. Então, tudo isso tem que ter cálculo, né? A gente vai ter que calcular para saber se, de fato, vai ser melhor eu aderir à não cumulatividade ou permanecer numa alíquota única, como hoje o Simples é trabalhado, né? Então, a gente ainda não tem as alíquotas definidas e não dá para fazer esse cálculo, mas, com certeza, em breve, a gente vai poder fazer esse cálculo e identificar a melhor condição para o seu negócio, né? No caso, porque a atividade, quando a gente fala atividade, se eu vou ser um prestador de serviço, se eu vou ser comércio, se eu vou ser indústria, dependendo de como for, isso vai variar entre um e outro. A gente tem que avaliar que a questão do crédito por Simples Nacional, que não é o comum, né? Não é num regime tributário que a gente tem hoje em dia, é se o que vai compensar de acordo com a sua operação, né? Se na questão do seu cliente, na questão do seu fornecedor. Porque se eu optar por fazer o recolhimento unificado, eu não vou ter a opção de me creditar. Eu vou ter, o meu cliente vai poder se creditar daquele percentual que eu recolher dentro da guia, mas eu, nas minhas compras, nas minhas aquisições, eu não vou poder me creditar. Pois é, então a gente pode pensar que seria, talvez inicialmente mais interessante, talvez, eu aderir à não cumulatividade, porque eu teria uma nova alíquota efetiva entre os percentuais do IBS e CBS que estão determinados para o Simples, que vão estar, né? Vão ser definidos. E mais o crédito. Então, eu tenho não necessariamente aquele valor, mas um valor menos as minhas entradas, né? Proporcionais. Se eu optar para fazer pelo regime o regular, que seria fora a apuração do Simples, né? Eu poderia me creditar e também posso oferecer o crédito para o meu cliente, né? Então, fazendo aqui um exemplo, uma avaliação, digamos, se eu vendo para a pessoa física, né, para consumidor final, acredito que a maioria de consumidor final, eles não vão ter interesse de se creditar. Então, valia uma avaliação se seria melhor eu deixar unificado mesmo e não optar pelo regime regular, que eu seria por fora, então, né? Tem que conhecer a operação da empresa. Tem que conhecer a operação da empresa, porque a operação é que vai determinar se vai ser melhor eu deixar unificado ou fazer a opção por fora. Que é justamente, a gente está explicando aqui, quais são as possibilidades, né? Como funcionaria essa opção pelos créditos, né? No novo cenário de o Simples também poder ter ser um regime híbrido, né? Ele teria não cumulatividade e teria os outros impostos acumulados. Me lembra os outros impostos que estão no Simples Nacional. Além do IBS e CBS, que representam ICMS, ISS e PIS/COFINS, eles teriam quais outros? Imposto de renda e contribuição? Hoje em dia a gente tem o IRPJ, que seria o imposto de renda, a gente tem o CSLL, que é a contribuição social, né? A gente tem um PIS, tem o COFINS, a gente tem também o IPI, que é o imposto sobre os produtos industrializados, o ICMS, né? Imposto sobre a circulação das mercadorias, o ISS, que é o imposto sobre qualquer serviço, né? E a gente também tem o CPP, que é a parte... Que é um dos grandes diferenciais do Simples, né? O custo da folha, né? Então, alguns anexos trazem essa possibilidade de recolher dentro dessa alíquota única. Então, a gente ficaria com o imposto de renda, contribuição social, o CPP, CBS e IBS. Correto. E o seletivo, que viria a substituir o IPI. Não esquecendo que o IPI, ele é zerado, porém, para a Zona Franca de Manaus, ele permanece. Então, se você tem a operação dentro dessa zona, o IPI ele ainda vai existir, tá? Fora dessa zona, realmente, ele não tem mais incidência. E aí, com isso, né, a nossa emenda constitucional, a 132... Trouxe outras mudanças para o Simples Nacional. Ela trouxe outras mudanças, né? Também, em geral, que seria alguns pontos sobre a questão da receita, né?
a receita bruta, ela passou a agregar, né, as receitas de demais atividades que estão dentro do Simples, não só a atividade principal, né? Mas juros de inadimplência, comissões, outras receitas passariam a integrar a base de cálculo. Aquelas receitas que não estão no objetivo principal da empresa, né? Justamente a parte dessa receita. São consequências da operação, mas não é a operação principal. Justamente, né? Então, ela traz, a partir de janeiro já de 2025, esse novo conceito, abrangendo mais algumas questões de receitas, né? E fora isso, a gente também tem a mudança de alguns prazos referente ao Simples Nacional. Isso. Mas antes disso, tu sabe me dizer, Lucas, se o faturamento, se o limite do Simples Nacional teve alguma mudança? Não, o limite ainda permanece, né? A gente tem aquela questão de 3,6 milhões para o sublimite do Simples, que ele vai permanecer até o presente momento. Se você ultrapassar, você vai ter que fazer o recolhimento por fora, como é hoje com o ICMS e o ISS. Isso. Então, quando passar a vigorar o CBS e o IBS de fato, também vai ter esse limite. Tentar deixar mais claro. Estadualmente, os estados definem um limite para o Simples e, nacionalmente, a gente tem um limite da Lei 123, né? 06, no caso, que é 4.800.000. No caso do estado do Ceará, a gente tem um limite, o sublimite, no caso, de 3.600.000. 4.800.000 federal e 3.600.000 Perfeito, mesmo. Estadual. Quando qualquer empresa, seja serviço, indústria, comércio seria ICMS e serviço seria o ISS. Eles passam a recolher na alíquota total o percentual. Os serviços variam, né? Mas eles podem chegar até 5%. E para o ICMS seria 20% a nossa alíquota interna do Estado. Não é isso? Correto, né? Então, continua, por enquanto, essa questão do limite, né? Para quem já faz esse planejamento, já considerar, né, essa não alteração e fazer o planejamento já englobando esses dois novos impostos que estão aí já não pede ser efetivado de fato a incidência deles, né? E a gente tem mais algum ponto que é sobre referente à opção do Simples, né? Que são a questão dos prazos, né? Que atualmente ele é de forma anual, né? Só que a gente tem um prazo até o final de janeiro, né? Que seria a primeira apuração, né? Isso. Eu teria até janeiro para aderir. E aí, quais são as condições, né? O Simples Nacional, para eu estar dentro do Simples, eu tenho que permanecer um bom pagador, vamos dizer assim. Eu não posso estar adimplente, né? No Simples Nacional. Então, assim, qualquer pendência que houver no Simples Nacional, eu tenho que sanar elas, né? Na verdade, se uma empresa recebe uma notificação que tem débitos e que precisa regularizar aquilo dali, ela tem, acho que 90 dias, né? A partir da notificação, a Receita ela dá 90 dias para fazer a regularização. É 90, né? Para não ser excluído do regime, né? Mas aí, o jeitinho brasileiro, a gente acaba tendo até janeiro para quitar todas as dívidas e aí ainda assim poder aderir. Você pode fazer sim a solicitação novamente de a opção do Simples Nacional e ele retroage para o 1º de janeiro, né? Isso. E aí, com a mudança, a gente vai passar a ter isso antes, né? Em setembro do ano anterior, eu já tenho que me posicionar se eu quero de fato ou não estar no Simples. E isso também eu vou antecipar mais ainda a minha dívida. Se eu tinha que até janeiro não dever, em setembro que eu tenho que aderir, muito possivelmente eu também não posso estar devendo. Correto. Então, as empresas vão ter que se anteceder aos seus planejamentos, né, às suas administrações, para saber trabalhar o fluxo de caixa, né? Se fica melhor ou não optar pelo regime do Simples Nacional, né? Então, a gente tem que fazer isso com antecedência, né? E trazendo um resumo referente a isso, a gente pode citar alguns pontos, que é a questão da extinção, né, de alguns impostos, que vai ser o PIS, COFINS, o IPI, entre aspas, né? A gente fica ali só na Zona Franca. O ICMS, o ICMS e o ISS. A não cumulatividade plena, que vai ser contemplada pelo Correto. Simples Nacional e vai ser avaliada
caso a caso. Vamos se ter compensa ou não. a possibilidade de creditamento dentro do Simples Nacional, né? Exato. Vai ter a criação do imposto seletivo, né? Que vai determinar a incidência desse imposto em determinados produtos que são nocíveis. São produtos que não são usuais, né? Que são produtos que agridem a saúde, né? Enfim, tem essa característica. Um dos pontos, né, dessa reforma, ele vai trazer apenas do regime de competência para o Simples, vai deixar de existir o regime de caixa. Não vai existir mais. Então, a gente vai emitir o documento fiscal, tanto é que a gente tem a criação de uma nota fiscal nacional, né, única, né, para que a gente não perca a referência, né? E outra coisa, que eu tenho um padrão. Até porque todo esse recolhimento, por mais que... vai ficar mais concentrado. E, assim, a gente vai acabar com a guerra fiscal, que são pontos da reforma bem discutidos, né? E aí eu passo a ter um padrão. E aí todos os estados têm que apresentar e seguir, né, um padrão único. E também tem uma outra questão muito importante da reforma, que é o local da cobrança do tributo. É no local para onde vai a mercadoria. Atualmente a gente tem a cobrança na origem, né? Na venda, vamos dizer assim. Na venda, digamos, um exemplo. E agora a gente vai ter na compra, sendo bem leigo, agora, né? Os impostos vão ser devido ao estado destino, né? O município destino. Se for o serviço onde está sendo prestado o serviço, se for a mercadoria onde ela vai ser entregue. Um outro ponto de mudança é os prazos, né? Que a gente vai ter essa alteração justamente da opção do Simples, né? Que agora vai ser com bastante descendência. As reorganizações das obrigações acessórias, como você citou, a nota fiscal, ela vai ser única, ela vai ser nacional. Um padrão nacional. Um padrão nacional, tanto para notas de vendas de produtos, como para notas de serviços, né? Então, vai ter essa padronização, né? Já está ocorrendo, a gente está no meio desse processo. Dos testes, né? E vai ter também um cadastro único, onde a gente vai poder também visualizar essas operações, né? E, resumidamente, é isso que a reforma traz, é isso que ela vai estar impactando um pouco dentro do Simples. No começo, eu não posso deixar de dizer, né, como profissional da contabilidade, e junto também com os advogados, é que a gente vai ter um período de transição ali, que a gente vai ter os dois modelos rodando, né? Então, esses dois modelos rodando vai dar um pouco mais de trabalho. Então, a gente tem que ter essa consciência que tanto os advogados, juntamente com os contadores, essa parceria tem que estar muito mais afinada, muito mais junta, né? A gente aqui é contador e optou por uma pós-graduação em processo e direito tributário e planejamento. Por quê? Porque a gente tinha essa proximidade e assim, uma discussão muito positiva com os outros membros da pós, alunos, no caso, né? Que são advogados e isso só fez enriquecer, né? O nosso conhecimento, trazer mais discussão, pontos de vista diferentes, a gente olhar pelo olhar do outro. Então, isso foi muito gratificante e por isso que a gente decidiu fazer também esse trabalho, esse podcast, de transmitir também um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente consistiu de conhecimento, né? Para todo mundo ter acesso. Justamente. Então, é muito importante todos nós, todos os profissionais, como qualquer pessoa, estar atento e estar vendo as mudanças, porque não vai impactar apenas as empresas, mas todo mundo, né? Todas as pessoas em si com a questão da reforma. Vai estar muito mais transparente, mas a gente tem que se atentar àquilo que vai fazer sentido ou não para a sua realidade. A Lei né? Complementar 214, de 2025, ela é só o começo, né? A gente ainda vai ter algumas orientações que descrevem as alíquotas. Aí todo mundo vai, vamos fazer o cálculo, vamos simular. Porque existe uma alíquota sugerida, né? Que é 28,6%, 26,8%. Então, assim, a gente tem algumas... já se tem, dentro de quem trabalha com isso, algumas especulações, mas nada definido e fechado, né? Então, até para se fazer um cálculo mesmo, hoje a gente não consegue.
Efetivamente não, né? A gente consegue fazer algumas simulações para deixar as coisas mais... Considerando essas alíquotas que estão sendo discutidas. Para você já começar a se planejar, né? Na verdade, a gente já está correndo isso contra o tempo. Então, o recado hoje é, a gente precisa se preparar, e você que ainda não iniciou, né? Corra atrás, né? E tomara que esse conteúdo que a gente está fazendo possa contribuir de alguma forma para pelo menos você poder acompanhar, ter uma ideia, se alguém lhe perguntar, você saber o que está acontecendo. Obrigada, gente. Agradeço a todos, corra atrás, pesquisem, e a gente vai estar aí para qualquer dúvida, a gente pode entrar em contato conosco. Obrigada.